Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Mãe Igreja faz memória de um dos seus mais ilustres mártires. Faz memória de São Sebastião. Ora, é sempre muito oportuno refletirmos a partir do testemunho, a partir do exemplo dos mártires. Pois, dentre todos os santos, dentre todas as santas, os mártires são aqueles que mais se assemelham a Nosso Senhor. Isso pelo fato de terem, como Cristo, derramado sangue. Tanto é que o ensinamento clássico, que o ensinamento tradicional da igreja nos diz que os mártires ascendem imediatamente ao céu. Não vem nem a cara do purgatório. É céu no exato momento da sua entrega. É céu no exato momento do seu martírio. Dentre todos os santos, dentre todas as santas, os mártires são os que mais se assemelham a Jesus, nosso Senhor. Contudo, o martírio é um dom, o martírio é uma bênção, o martírio é uma graça que Deus concede a alguns, que Deus concede a algumas, para com o seu sangue, para com o sangue deles, fecundar o chão da igreja. Pois como ensinam os primeiros pensadores da igreja, os santos padres, o sangue dos mártires é sempre semente de novos cristãos. O martírio é um dom, é uma bênção, é uma graça. Caçar martírio, forjar martírio, procurar martírio, deixa de ser martírio e passa a ser suicídio. Se o martírio chega na nossa vida, acolhamos. Se não, acolhamos também, pois é um dom, é uma graça que o Senhor reserva a alguns, a algumas. Contudo, se não é pedido a todos o derramamento do sangue, se não é, como de fato não é, pedido a todos o derramamento
do sangue, o martírio através da efusão do próprio sangue, se isso não é pedido a todos, é, por outro lado, pedido a todos outros tipos, outros modos de martírio. E aí nós poderíamos esticar a tarde inteira falando das mais variadas, das mais múltiplas formas de martírios que existem. Mas como muitos ainda precisam almoçar e tantos outros trabalhar, fiquemos com uma modalidade de martírio: o martírio da fidelidade. É tão exigente quanto derramar sangue ser fiel. Como é exigente, meus irmãos e minhas irmãs, sermos fiéis ao nosso batismo, vivendo como batizados. Como é exigente, meus irmãos e minhas irmãs, sermos fiéis àquela Eucaristia que um dia recebemos solenemente pela primeira vez e que todas as missas temos a oportunidade, se estamos em estado de graça, de receber novamente e viver como homens e mulheres eucaristizados. Como é exigente, como é empenhativo sermos fiéis ao Santo Crisma que um dia recebemos por meio da unção que nos foi dada pelo bispo ou por alguém por ele delegado. Como é exigente sermos fiéis à vocação que abraçamos, ao sacerdócio, à vida religiosa, ao matrimônio. Como é exigente ser fiel aos princípios do Evangelho, aos princípios do reino, aos princípios da doutrina e da moral da igreja, principalmente quando os ambientes onde estamos, principalmente quando os ambientes onde frequentamos são animados, são alimentados por ideias absolutamente contrárias às do Evangelho, às do reino, às da doutrina, às da moral da igreja. Como é exigente ser fiel. Ser fiel é uma das modalidades, é um dos modos de vivermos o martírio. Portanto, celebrando um dos santos mártires da igreja, cuja imagem está ali à minha direita, à esquerda dos senhores, e diante da qual vocês deveriam passar antes de ir embora hoje, peçamos a Deus, por intercessão de São Sebastião, que nos conceda a graça de sermos fiéis. Fiéis aos sacramentos que recebemos, fiéis à vocação que abraçamos, fiéis aos princípios da nossa fé, da nossa religião, fiéis à pessoa de Jesus Cristo. Até porque quem permanecer fiel até o fim será salvo. Assim seja. Amém.